Essa questão aí da questão das commodities, né? A gente sabe que elas vêm chamando muita atenção ali, liderando altas, né, na B3, né, no primeiro semestre, com o chamado super ciclo. Inclusive, a gente sempre repercute muito aqui com os nossos convidados em relação a isso. Mas eu gostaria de entender, na sua opinião, quais são os fatores que você acha que têm sustentado essas altas e se esses preços eles devem se manter aí no longo prazo? Vamos lá, são dois principalmente, né? Fazer uma rápida análise do lado da demanda e do lado da oferta. Com relação à demanda, o que a gente está vendo é um movimento de recuperação pós um caos que aconteceu muito concentrado ali no segundo trimestre do ano passado, mas que se prolongou, né? Ainda que com uma recuperação muito robusta em grande parte das economias. Mas, assim, recuperação de uma base de colapso, né? Se a gente pensar no setor de petróleo, você vai lembrar de um dia do ano passado em que a cotação do WTI, né, que é o petróleo referência dos produtores americanos, chegou abaixo de zero. Isso, muita gente nem sabia que isso era possível, matemática, tecnicamente, né, acontecer. Então, assim, aquilo ali refletia uma necessidade de muitos produtores pararem produção, e parar a produção no setor de commodities não é uma coisa tão trivial. Você não desliga uma máquina, simplesmente, no minuto seguinte ela para de produzir. As plataformas de petróleo, no caso do Brasil, né, que tem uma produção ampla de produção marítima, não é trivial o processo de você interromper o fluxo de produção, muito menos de voltar. Isso também tem paralelos em outras commodities, né? Você não desliga um alto-forno que produz aço no minuto e ele volta a funcionar no dia seguinte. São processos que levam semanas, às vezes meses. Então, o trauma que isso impõe na produção é muito grande. Quando a demanda volta muito rapidamente, vamos lembrar, né, que houve o desenvolvimento de vacinas num tempo recorde na história desse tema, as medidas foram sendo relaxadas de restrição, a gente está longe de uma vida normal, eu acho que ainda vai demorar para viver uma vida amplamente normal, como a gente vivia do ponto de vista de mobilidade em 2019, mas ainda assim, dado que houve essa paradeira generalizada no consumo de derivados de commodities, produtos que levam aço contido, ferro contido, alumínio, outros metais, a recuperação ela acontece de uma forma muito sincronizada no mundo inteiro. Então, existe uma demanda muito robusta vis-à-vis a capacidade de produção, e no caso dos materiais que estão mais na base da cadeia de produção de outros, por exemplo, o minério de ferro é a única matéria-prima para se fazer aço, não tem outra forma no mundo hoje de se fazer aço. Não se faz gasolina ou óleo diesel em escala comercial sem o petróleo, sem o refino do petróleo. Então, essa demanda está muito presente e demora para a capacidade do mundo de atender a essa demanda se ajustar. Então, você tem uma demanda robusta e uma oferta, no caso de algumas commodities, restrita por questões técnicas. Eu imagino que a gente vá, talvez, daqui a pouquinho falar de minério de ferro, mas deixa eu só dar um passo antes de você, Paulo, se me permitir. Saiu um relatório de produção da Vale, que provavelmente é a empresa mais capaz de trazer capacidade para um nível que corresponda à produção global de aço, muito puxada pela China. Acho que está bombando, né, surpreendendo loucamente esse ano, surpreendeu o ano passado, a despeito da crise que a gente viveu, do fato de que praticamente todo o mundo, talvez com a notável exceção da China, tenha mostrado contração em suas economias, e ainda assim você teve um crescimento da produção de aço global, puxada pela China, que faz mais de metade do aço do mundo, num momento em que não tinha uma capacidade de atender com oferta de minério. Isso levou a esse patamar de preço que a gente está vendo hoje, né, na casa de $220 por tonelada, totalmente surpreendente. Se você estivesse conversando comigo há um ano, eu diria que a chance é zero de a gente estar vivendo esse momento de preço de commodities hoje. E o minério é um bom exemplo, mas ele vale para um monte de outros, né? Você tem commodities industriais, commodities de energia, commodities agrícolas, várias delas com preços em patamares muito elevados e que estão dando um momento muito positivo para os produtores, né? E com consequência nos resultados, como a gente vai começar a ver aí na temporada que começa em breve, aqui no Brasil e no mundo.
Sobre o superciclo que você comentou, eu pessoalmente não vejo superciclo com a característica que a gente viu nos anos 2000, né? Vamos lembrar que de 2003 até 2010, a gente viu uma mudança de patamar de todas as commodities, mesmo tendo passado ali no meio pela crise financeira, nunca antes, né? Nunca antes visto. Eu acompanhava isso como analista nessa época, me lembro, na época não tinha a granularidade de preços que a gente tem hoje, né, principalmente no minério. Se tinha acordos anuais, que geralmente um grande produtor, a Vale, por exemplo, contratava com grandes siderúrgicas da Ásia, e aí criava uma referência que valia meio que para o ano inteiro. Você teve uma mudança de patamar ali, que eu pessoalmente não vejo ela acontecendo e se mantendo por um período tão longo olhando para frente. Mas, de todo modo, o momento de resultado, pensando num horizonte mais curto, é muito favorável. Então, é quase que garantido que vales e empresas relacionadas vão ter resultados financeiros no segundo trimestre e provavelmente no terceiro também muito fortes.